Uma das crenças mais valiosas que os adventistas do sétimo dia aprenderam com os reformadores foi a crença na liberdade religiosa. Nós cremos que todo ser humano precisa ser livre para crer naquilo que ele quiser de acordo com a sua consciência. Isso não significa que nós concordemos com todas as doutrinas, mas reconhecemos que a consciência é uma das coisas mais sagradas que Deus deu para o ser humano. E que por isso nenhuma pessoa pode ou deve ser forçada a acreditar em alguma coisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia sempre defendeu a liberdade religiosa. Temos inclusive um departamento de liberdade religiosa. Ou seja, a Igreja Adventista é uma das igrejas que mais promovem a liberdade religiosa. E a Igreja Adventista condena qualquer tipo de violência, seja física ou verbal. Porque nós sabemos, à luz do texto bíblico, que as palavras também podem machucar ou até mesmo matar as pessoas. Eu quero que você me acompanhe aqui na leitura de Mateus 5:22, onde Jesus diz o seguinte: Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Aqui na Nova Versão Transformadora, Jesus diz que já que as palavras, ele nos mostra, não é, que já que as palavras podem matar, a pessoa que não tiver cuidado com as suas palavras, ela será destruída, será condenada. Por que eu estou lhe dizendo essas coisas? Porque eu percebi em alguns comentários aqui no YouTube e em outros canais de alguns apologetas, palavras extremamente desagradáveis e que não respeitam a liberdade de crença das pessoas. Por exemplo, eu vejo alguns comentários chamando pessoas de imbecis, usando palavras pejorativas, a esse sectário, esse filho não sei do que, você entendeu? Eu vejo pessoas jogando as umas contra as outras. E infelizmente, mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia sendo uma das maiores promotoras da liberdade religiosa, eu percebo nos comentários, em certos vídeos meus, que a Igreja Adventista, mesmo sendo grande promotora da liberdade religiosa, ela é a mais atacada. Por exemplo, você percebe que alguns apologetas, né, do Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, ou do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, eles acabam não considerando certas palavras de Cristo em sua abordagem apologética. Não questiono a sinceridade desses irmãos, não é? Eu até, em algumas mensagens, alguns contatos que eu troquei com alguns deles, eu os achei pessoas muito agradáveis, mas é uma pena que nas redes sociais não se perceba o mesmo tom amigável. Você percebe em certos comentários, em certos vídeos, uma certa raiva, uma certa disposição de jogar as pessoas contra a Igreja Adventista, e não é necessário acontecer assim. E nem deve acontecer isso. Porque na Bíblia, quando Cristo fala das relações humanas, Cristo é muito claro em dizer que nós devemos adotar uma postura pacífica. Mesmo que discordemos de ideias, isso é mais do que normal. Veja, por exemplo, esses textos. João 13:34, Jesus começa dizendo: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Cristo amava as pessoas? Cristo não concordava, obviamente, com tudo que elas diziam. Cristo repreendia o erro, porém Cristo fazia isso de uma forma amorosa, agregadora. Quando Cristo repreendia o erro, ele queria agregar o herege, diríamos assim, à verdade. Ele o fazia, como diz bem Ellen White, com lágrimas na voz,
para que a pessoa percebesse que apesar das suas esmagadoras repreensões, o Senhor Jesus tinha um interesse em salvar as pessoas. Mas os apologetas de hoje não fazem isso. Eles demonstram não lágrimas em suas vozes, mas demonstram ódio. Isso não leva a lugar nenhum. Né? Isso não é cumprir com o mandamento de Cristo de amar uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Outro texto, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Cristo tinha as suas discussões apologéticas, diríamos assim. Ele defendia a verdade, porém Cristo não incentivava brigas. E o que eu percebo é que esses apologetas pós-modernos, eles incentivam a briga. Eles não incentivam as pessoas a discutirem ideias. Eles incentivam as pessoas a exporem o que há de pior dentro delas, que é o ódio, a raiva, a intolerância. Devemos lembrar de Mateus 7, 15 e 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Se o trabalho de um certo apologeta leva as pessoas a usarem palavras de baixo calão, leva as pessoas a se desunirem ao invés de se unirem para discutir ideias, isso mostra que é um trabalho de um falso profeta. Simples assim. Por mais bem intencionada que a pessoa seja, o resultado do seu trabalho demonstra, não é, que o que está sendo plantado no coração das pessoas não é uma cultura de debate, mas é uma cultura de ódio. Eu percebo que muitos discípulos desses apologetas, eles mais brigam do que discutem ideias. Então eles não estão sendo devidamente educados para a discussão de ideias. Infelizmente, nós percebemos que muitos apologetas hoje fazem como os fariseus no passado. Né? Eles desprezam as pessoas por crerem diferentemente deles e não sabem discutir ideias. Né? E não adianta dizer assim, nós amamos os adventistas. Dizer isso em palavras é uma coisa, agora em atos é outra. Né? Então, o que se deve acontecer é que os apologetas atualmente, eles deveriam separar os adventistas do sétimo dia de suas crenças, para poder ter início a uma discussão saudável. Bom, você não gosta das crenças adventistas? Ok, mas vamos respeitá-los, né? Vamos ter uma troca de ideias saudável para nós provarmos que eles estão errados, ou se não provarmos que eles estão errados, então nós temos que ter humildade para reconhecermos que nós precisamos fazer mudanças em nossos conceitos. Tudo começa com uma disposição sincera de trocar ideias. Um bom debate começa assim. Bom, eu não concordo com a crença, mas deixa eu separar a crença da pessoa. E você que é um apologeta, você que é um líder religioso, quando você vê palavras de baixo calão, você tem que repreender o seu internauta. Diz assim, olha, você pode se manifestar contra o adventismo, né? Já que você não concorda com ele, porém, o faça com respeito. Né? O mínimo que um líder religioso tem que fazer é isso, né? É educar as suas ovelhas. Eu vou finalizar aqui lendo um texto de Atos 24, 14 a 16, para você ver uma coisa. Não devemos estranhar muito o fato de alguém nos acusar de sermos sectários. Né? Por que não devemos estranhar muito? O próprio apóstolo Paulo foi acusado de ser um sectário. E se Paulo foi acusado de ser um sectário, o que dizer de nós? Vamos ser também. Agora, nós precisamos ler esse texto de Paulo para aprendermos com o apóstolo a darmos a resposta a esse tipo de acusação. Atos 24, 14 a 16 diz assim: reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo o que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus. Essa é uma resposta que o adventista sétimo dia pode usar. Por quê? Paulo diz aqui que
ele reconhece que era seguidor do caminho que as pessoas achavam seita. Porém, ele adorava a Deus e cria firmemente no que está na lei judaica ou na lei de Moisés, de acordo com algumas traduções, e em tudo o que está escrito nos profetas. Ou seja, ser chamado de sectário por exaltar o Antigo Testamento como a palavra de Deus e que não foi abolido é um privilégio, é uma honra. Agora, quem crê que o Novo Testamento foi abolido, ou melhor, quem crê que o Antigo Testamento foi abolido, ele não pode usar isso como defesa realmente, não é? Porque se ele crê que o Antigo Testamento foi abolido, ele não pode usar esse argumento de Paulo. Agora, nós podemos. Porque nós cremos que toda a palavra, incluindo o Antigo Testamento, é inspirado por Deus. E aí Paulo diz aqui nos versos 15 e 16, que mesmo ele sendo chamado de sectário, ele tem em Deus a mesma esperança do que aqueles que o chamavam de sectário, não é? De que Cristo ressuscitará justos e injustos. Assim como Paulo, nós adventistas temos tantas crenças em comum acordo com os irmãos de outras igrejas. Cremos na Trindade, cremos na divindade de Cristo, cremos na personalidade e divindade do Espírito Santo, cremos na justificação pela fé, cremos na santificação, cremos no juízo vindouro, cremos na segunda vinda de Cristo. Crenças que temos, cremos na inspiração do texto bíblico, Antigo e Novo Testamento, temos tantas crenças em comum que poderiam também ser destacadas pelos apologistas, mas eles preferem destacar os pontos que eles julgam heréticos. Não é assim que a coisa deveria funcionar. O que, na verdade, os apologistas deveriam fazer nos seus argumentos, nos seus debates, nos seus vídeos, nos seus artigos, é levar as pessoas a discutirem ideias e não fazer as pessoas ficarem contra a Igreja Adventista. É muito diferente. Se você aprender como apologeta, não a levar as pessoas a terem ódio da Igreja Adventista, mas levar as pessoas a discutirem ideias com os adventistas, você estará cumprindo com a sua missão. Agora, se você leva as pessoas a ficarem contra a igreja e a terem ódio da igreja, você não está cumprindo com a missão de Cristo, de amar uns aos outros e de incentivar boas discussões religiosas. Eu percebi também que em muitos comentários aqui existiram até mesmo ameaças para alguns internautas. Internautas que, mesmo sendo das mesmas igrejas que muitos apologetas, irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, irmãos que concordam conosco, receberam algumas ameaças veladas. Eu lhe pergunto, que tipo de apologeta é você que pergunta o nome, o telefone do pastor daquela pessoa para dar uma pressionadinha neste pastor porque aquela ovelha está crendo daquele modo? Que tipo de apologeta é você que se utiliza da ameaça? Né? Você não respeita a liberdade religiosa? Você não respeita a liberdade de crença? Que medo você tem que os membros da sua igreja estudem a Bíblia? Será que você tem medo que eles descubram algo que você se utiliza muito bem para mantê-los na ignorância e assim trazer benefício para você mesmo? Avalie as suas reais intenções, porque existe um juiz e Deus vai pedir contas de você. Então vamos diferenciar, queridos, o ódio da boa discussão. Diferencie as crenças distintivas adventistas, não é, do ódio contra a igreja adventista. E seja disposto a discutir ideias. E aí todos vamos crescer juntos. Não há um porquê temer nova luz. Ellen White muito bem disse, não é? Que a verdade nunca perde com a investigação. A verdade, quanto mais investigada, mais ela se solidifica. Agora, a mentira perde com a investigação. Quanto mais investigada, mais se mostram as falhas e as debilidades da mentira. Pense nisso e mude a sua forma de abordar aqueles que pensam diferentemente de você.